Olá, galerinha, olá, um abraço forte aí para todos, né? Todos inscritos aí do canal aí, Alves da Rafa de Pesca, né? Galerinha, fiquei esses dias aí sem gravar, né? Tô trabalhando, né? Eu trabalho de pedreiro também, né? Então, acabei de chegar, faz pouco tempo que eu cheguei da obra, né? Hoje tá chovendo bastante, então não deu para trabalhar o dia inteiro. Mas estamos aí ainda nas tarrafas aí, né? Deu uma acalmada aí, né? O tempo tá meio chuvoso. Então deu uma acalmada, né, nas vendas das tarrafas. Tem vários amigos meus aí que tá falando que afracou um pouco, né? Então, como eu trabalho em obra, né, gente, e tô, né, trabalhando aí, mas tô fazendo as tarrafinhas. Não tô parando, né? Não tô parando de fazer as tarrafas, né? Tem essa malha nova aqui, ó, que eu tô descendo ela já tá chegando a 17 carreiras de acréscimo, né? 17 carreiras de acréscimo ela já tá, né? Essa tarrafinha, malha 9, no fio 0,45, tá? Eu tô descendo no fio 0,45. Talvez eu vou melhorar mais um pouco lá no saco dela, no 50, ou talvez toda no 45. Essa aqui 39 por 13, né? Galerinha, eu vou estar passando para vocês aí um cálculo bom de tarrafa, né? Um cálculo bom de tarrafa. Às vezes tem gente que faz, às vezes não é faz essas tarrafas assim, e às vezes ela dá muito excesso de pano também, né? Tanto faz ela dar o excesso de corda no chumbo, no entralho que você vai fazer, ela pode dar o excesso de corda no chumbo, porque tem que ser o entralho certo, né? Vou estar passando o entralho original, um entralho certo, original da tarrafa, né? Foi o que eu aprendi antigamente, né? Hoje em dia modificaram bastante, né? Hoje em dia tem gente que fala que o chumbo tem que ser do tamanho da malha, ou o chumbo tem que ser 2 centímetros maior do que a malha. Isso nunca existiu, gente. Está existindo agora, mas isso nunca existiu. E pode ver que teve cliente meu de me falar para mim não colocar o chumbo comprido. Por que o chumbo comprido? Ele falou, ó, eu comprei umas tarrafas e as tarrafas engancha muito. E quando engancha dentro das malhas, vira o maior pampeiro para tirar de dentro das malhas o chumbo comprido, tá? Tem gente que faz isso. As tarrafas tem o jeito certo do entralho. Eu vou estar passando certinho e vou estar mostrando para a galerinha, né, como que faz as tarrafas, como que se entralha, tudo direitinho, né? Não tem essa de 2 centímetros, mas nunca existiu isso, gente. Chumbo de 2 centímetros, chumbo do tamanho da malha, isso não tem, não existe. O chumbo tem que ser 1/4 da malha, isso é o original. Depois eu vou estar passando direitinho, né? Que às vezes tem gente que fica ainda meio complicado, né? Na mente, que não, que fulano falou, ciclano falou que tem que ser assim, é 2 centímetros maior, senão engancha dentro das malhas, não. O entralho tem que ser bem feito, né? E não adianta dizer que o chumbo tem que ser maior, isso nunca existiu. Nunca existiu, tá existindo agora, mas vou estar passando para a galerinha aí o jeito certo, né? Essa tarrafinha aqui estou fazendo ela para venda, né? É uma malha 9, ela já está com 17, está indo para as 17 carreiras. A próxima volta aqui já é a dos acréscimos, vai para 17 carreiras, né? De acréscimo. E galerinha, vou estar passando para vocês aí, desculpa aí. Vou estar passando para vocês um jeito certo também, um jeito bom de descer tarrafa, né? Um jeito bom de descer a tarrafa. Porque às vezes nós faz a tarrafa, nós coloca, eu também estava colocando, muitos também coloca, 45 malhas com 15 acréscimo, 42 malhas por 14 acréscimo, 13 acréscimo, né, por 39 malhas. Tem um jeito bom de você fazer a sua tarrafa, tá? O jeito bom para não ficar excesso de pano, né? Para não ficar excesso de pano, muito pano. Tem isso também. Vou mostrar para vocês aqui, galerinha. Essa tarrafa aqui eu comecei ela, vou estar puxando a câmera aí, vou estar mostrando logo aí, né? Ela tem 22 malhas no punho com 11 acréscimo de roda. É uma tarrafa que ela não vai dar excesso de pano nenhum. Ela vai abrir por inteira e não vai dar excesso de pano. Eu vou estar descendo ela, fazendo essa malha 7, tá? Ela tá no 45. Essa tarrafa aqui, eu vou estar mostrando para vocês como ela abre toda. Ela abre inteira e não dá excesso de pano. Não pode errar os acréscimos. Tem que ser os 11 acréscimos. 22 malhas e 11 acréscimos de roda. Veja só que
tipo de tarrafa, gente. E a tarrafa se abre por completa, por inteira, não dá chapéu, né? Não pode errar os acréscimos e nem pode ter muito pano morto. Tem gente que gosta de colocar muito pano morto. Ela não pode descer muito pano morto. É uma tarrafa que você vai descer ela rápida. Veja como ela fica fina. Tem gente que não gosta de tarrafa grossa, né? Essa aqui fica fina. Você desce ela mais rápido, tá? E ela se abre por inteira, galera. Eu até coloquei um pesozinho aqui embaixo para estar mostrando para vocês. Vou estar falando aí para vocês aí, ó. Vou estar mostrando aqui como que ela abre por inteira. Veja só, galerinha. Vou estar pegando ela aqui direitinho, que ela tá com a agulha aqui do lado. Mas veja só, galera, a tarrafa ela abre completinha, ó. Olha o olho da tarrafa. Não sei se daí dá pra ver legal o olho dela. Puxa a câmera. Vou estar puxando um pouquinho a câmera para vocês verem. Para você fazer a sua tarrafa, para não dar excesso de pano, né? Excesso de pano. Ela cair lá por inteira e tem um entralho também certo, né, galera? Tem um entralho certo, olha. Do jeito que eu já pego ela aqui, ó. Do jeito que eu já pego, já puxa, ela já se abre inteira. Veja que ela já tá uma tarrafinha grande já. Tá vendo aí, ó? Que ela se abre inteirinha. Ó o punho dela aqui onde tá, ó. Olha aí, gente. É uma tarrafa que você vai descer mais rápido. Vai abrir inteira. Qual que é o entralho certo da tarrafa? O entralho certo, veja, você pega a malha da tarrafa. Veja só, pega a malha da tarrafa. O chumbo sempre tem que ser 1/4 da tarrafa, 1/4 da malha. Qual que é o quarto da malha? Esse é o original que sempre foi desde as antigas dos pescadores. Nunca foi chumbo maior, nunca existiu. Gente, aqui ó. Aqui tá o nozinho do meio. Veja só, tá o nozinho do meio. E o nozinho tá dos dois lados. Isso aqui é uma malha 7. Você pega o meio desse aqui, ó. O meio dele. Tá vendo? Sai do nozinho, né? E vem pro meio dessa meia malha aqui, ó. Aí aqui vai dar 1/4. Esse é o tamanho, tá vendo aí? Tá aqui, ó. A malhinha aqui, ó. Esse é o tamanho do chumbo. E esse é o tamanho da encala. Outra coisa também. Sempre, nunca existiu também entralho de duas no chumbo, duas na encala. Uma no chumbo, uma na encala. Isso nunca existiu. Tá existindo agora. Os entralhos é sempre o quê? Uma no chumbo e uma na encala. Uma no chumbo e uma na encala. Esse é o entralho certo de uma tarrafa. E o chumbo assim, colocado assim, desse jeito que eu estou passando para vocês, é 1/4 da malha, não é a malha inteira, tá? Não é a malha inteira, é 1/4 dela. Eu venho aqui no meio, ó. Aqui vai ser o tamanho do meu chumbo e o tamanho da minha encala. Eu vou jogar essa tarrafa, ela vai cair toda abertinha lá no chão. Ela não vai dar excesso de corda, nem vai dar excesso de pano, vai se abrir por inteirinha. O saco dela já fica bem arrumado. Por que eu falo isso? Porque quando você começa a esticar demais as encalas, o saco da tarrafa ela levanta. Na hora que você joga lá no chão, pode ver que o saco da tarrafa ela fica meio armado para cima. Isso é errado, não pode. A tarrafa, o saco dela já tem que cair lá junto com o chumbo. Por isso que eu falo é o entralho. Por isso que eu falo do entralho. O chumbo certo é assim. E outra coisa, você colocando a quantidade de malha que você quer e a quantidade de chumbo de 1/4 da malha, sempre a sua tarrafa vai dar o peso ideal do tamanho da altura dela. É o peso ideal. Se eu colocar um chumbo do tamanho da malha, ou 2 centímetros maior do que a malha, não. Esse não é o certo. Só que hoje em dia tá rolando isso, né? Tá rodando isso nos canal. É 2 centímetros maior, é 1 centímetro maior, é do tamanho da malha, mas nunca foi assim. Porque quando você joga a sua tarrafa no chão, que ela cai lá, o saco dela fica meio armado para cima. E você vem puxando, a corda vem puxando e o saco vem armado para cima. Nunca pode. Porque a traíra, outros tipos de peixe, ele passa por baixo. Na hora que ele vai daqui para lá por baixo, se ele não encontra aquele saco vindo de assim, o peixe vai escapar. Principalmente traíra. E tem várias qualidades de peixe que escapa assim também. Até tilápia também, né? Tilápia é lisa. Ela vai por baixo na lama. E quando aquele saco vem armado para cima,
ela não vai pegar. Muitas vai escapar. Você vai escutar a pancada, mas vai escapar. Agora, quando é o entralho certinho, assim que eu estou falando, ela vem, o chumbo vem, já vem trazendo o saco já por baixo também. Quando o peixe vai, não tem como escapar. Esse é o jeito certo, gente. E esse entralho, nunca a sua tarrafa vai dar excesso. Sempre vai dar o peso ideal, não vai ficar se enganchando dentro das malhas. Veja só, é um quarto o chumbo e um quarto a encala. Esse é o jeito certo, eu vou estar passando para vocês. Esse é o jeito certo, sempre foi assim. E sempre uma no chumbo e uma na encala. E o peso da sua tarrafa pode ser a altura que for. Ela vai dar o peso ideal da sua tarrafa. Só que hoje em dia não. É 2 centímetros maior, é tamanho. Não, nunca existiu isso. Nunca existiu. Aos pescadores antigos nunca existiu isso. Mas hoje tem. Aquele chumbão, aquilo lá quando se engancha, já sabe. Se for uma pescaria à noite, aí pronto, né? Se engancha muito, né? E quando enganchar já sabe. Agora veja só essa tarrafinha aqui. Ela tá com 22 malhas, 22 e 11 acréscimo de roda. Ela vai sempre, não pode perder acréscimo. Não pode perder acréscimo, gente. Ela sempre, ó, vai se abrir inteirinha. Inteirinha aí, ó. Não dá excesso, você vai descer sua tarrafa rápido. Não vai demorar muito porque não vai ter aquele excesso de pano. Ela vai descer bem fininha. Olha aí, ó o jeito que tá isso aqui, ó. Ó o jeito que tá isso aqui, ó. Bem fininha, né? Não dá excesso de pano. A roda dá igualzinha, né? O entralho desse modo que eu tô falando, que eu tô passando, né? Para muita galerinha que tá começando, né? Que vai começar a fazer sua tarrafa. Faça desse modelo aqui que você não vai se arrepender. Você vai descer sua tarrafa rápido, não dá aquele excesso de pano, né? O entralho, desse jeito que eu estou passando, você vai ver que não vai ficar ruim a sua tarrafa, vai ficar ótima a sua tarrafa, tá? Não esqueça, é um quarto da malha, não é a malha completa assim, ó. Eu vou medir aqui no meio aqui, ó. Você entendeu? Tem uns 3 nozinhos que é uma malha completa, né? Tem uns 3 nozinhos, 1, 2, 3, né? No meu dedo aqui, 1 nozinho, 2, 3. Aqui é uma malha completa. Eu vou pegar aqui no meio dela aqui, ó. Vai dar 1/4. Esse vai ser o tamanho do meu chumbo e o tamanho da minha encala. Sempre uma malha no chumbo e uma na encala. Pode ser a altura que for a sua tarrafa, ela vai dar o peso ideal dela. O peso ideal. O peso que ela tem que ser por causa da quantidade de malha, né? E ao todo, galera. Esse é o jeito certo de fazer, né? Vou estar passando aí direitinho. Não se esqueça, olha aí, ó. Vou estar até contando aqui para vocês verem, né? Às vezes tem gente que fala, não, é mentira. A tarrafa não abre desse jeito. Vou estar contando aqui, ó. Aqui tem uma malha. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cadê o outro nozinho? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 malhas. 22 malhinhas. E aqui dentro, aqui, de 2 em 2, um acréscimo. De 2 em 2, um acréscimo. Ela vai dar, dividido por 2, vai dar 11 acréscimos. Gente, pode fazer a sua tarrafinha. Você vai descer rápido. Vai dar uma tarrafinha fininha e abrideira, tá? Fininha, não vai descer grossa essa tarrafa, vai ser bem fininha ela. Vai ficar uma tarrafa, ó, show de bola, galera. Pode olhar aí direitinho aí, ó. O olho da tarrafa, o jeito que ele faz aí, ó. Ó o olho dela. E não tem excesso de pano. Não dá excesso. E a roda fica o tamanho normal da tarrafa. O tamanho normal da tarrafa. Essa tarrafa aqui, vou estar falando pra galera. Essa aqui é uma malha 7. Vou estar descendo ela, que eu já estou descendo ela aqui no fio 0,45. Quando eu chegar ali no pano morto dessa tarrafa,
e o saco dela, o pano morto eu vou estar colocando, vou estar descendo aqui uma tarrafa com 3 metros de altura, 3 metros e 10, nessa faixa aí. Pronto, vou colocar 3 metros e 10 de altura, vai dar uma tarrafa padrão boa, né, para pescar. No 45. Vou colocar 1 palmo de pano morto, se eu quiser, até 2 palmos de pano morto. Eu posso estar colocando nela, né? 2 palmos no máximo, ou 1 palmo de pano morto, né? Eu desço ela aí com seus 3 metros, vai ser rápido, que vai ser fina, vai ser rápido, vai ser uma tarrafa boa, abrideira, né? E faço 1 palmo de pano morto, vai para 3 metros e 10. E dali eu desço o saco dela, passo a carreira dobrada e desço o saco dela, né? Vai ficar uma tarrafa show de bola, no 0,45 malha 7. E o saco, o pano morto ali e o saco no 0,50, para ficar reforçada, né? A tarrafa ficar reforçada embaixo. Porque aonde o peixe bate é mais na saia embaixo, né? Eu tenho 1 palmo para cima e tenho mais 4 palmos para baixo, que vai ser o saco da tarrafa, 80 centímetros, né? Então ali é onde vai ter mais pancada de peixe ali, né? Robalo sempre, de vez em quando, o robalo espirra para cima, né? E quando ele espirra já sabe, pode ser até a linha 0,100 que o cara quer romper a linha, né? Então aqui eu vou fazer no 45, fica reforçado, né? A linha da Arati, né? Reforçado. Tô colocando a linha, uma linha boa também aqui, branco. Sempre vai ser daqui para baixo assim, essas cores, né? Que fica muito bonito, né? Ficou muito legal. Olha aqui. Ficou muito legal essa tarrafa aqui, gente, ó. A malha 9 aqui, ó. Deixa eu pegar ela direitinho aqui, ó. A malha 9, ó. Como ficou bonitinho aí, ó. Tá vendo aí as cores? Quando você jogar esse arco-íris, vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo essa tarrafa. É uma malha 9, no 0,45. O saco vai ser no 50. Mas fica muito linda. Essa malha 7 eu vou descer nesse mesmo padrão aqui. Esse mesmo esquema aqui, né? Esse mesmo esquema. Para quando você jogar, ela ficar bem bonita. Talvez essa tarrafa aqui, essa malha 7, eu vou conversar com um amigo meu aí. Que eu fiz uma tarrafa para ele de pano de fábrica, né? Tem uma parte feita à mão no 0,40, depois eu encabecei um pano de rede no 0,50, né? E eu vou conversar com ele, eu vou descer essa malha 7 nesse padrão aqui na 0,45, que é uma linha reforçada, principalmente da Arati, né? Lá embaixo vou colocar um pedaço no 0,50 para ficar reforçado, né? E vou perguntar para ele se ele quer essa tarrafa toda artesanal. Descer ela nesse esquema aqui, né? Já no 0,45 é pano forte, né? Pano bom, né? Esse vai ser o seu David ali do Portugal, né? Tem uma tarrafa dele, é uma malha 7, tá no 0,40. E ele pensa assim também, tá certo ele. A parte do 0,40 tá comprido, tá grande. E como que fala? E ele mostrou os robalos de lá, né? Os robalos quando ele pega, os robalos lá é graúdo. E ele falou que é muito violento, né? E a linha 0,40 vai ficar fraco mesmo. Eu acho, para mim vai ficar fraco, porque na hora que nós começa a procurar, né, como que é o peixe, o robalo diz que até a linha 0,70, 80, se o bicho bater, ele rompe, hein? Já é um touro de brabo. Então eu vou fazer isso aqui, gente, descer ela na 0,45, vou conversar com meu amigo, meu irmão, seu David, né, se ele vai querer essa aqui no lugar daquela, essa feita à mão, artesanal. Tarrafa artesanal é tarrafa boa, né, é tarrafa que ninguém põe defeito. Tarrafa de pano de fábrica sempre muita gente fala mal, né, muita gente fala mal de tarrafa de pano de fábrica, né. Então eu vou perguntar se a tarrafa vai para longe, para Portugal, né? Então eu vou ver com ele. Quer a tarrafa malha 7 toda artesanal? Se ele falar sim, nós combina e eu vou descer ela inteira, né? Seus 3 metros e 20 no máximo ali, 3,10, 3,20. Depois o saco dela para baixo. Para ficar uma tarrafa padrão, para ele pescar com ela tranquilo, né? Sossegado. O entralho bem feito. Um entralho original. Eu falo original porque os pescadores das antigas, né? Das antigas, foi onde eu aprendi, os caras só faziam desse jeito. Eu tinha a tarrafa deles. Eu tive tarrafa deles e eu sei como que é.
tarrafa era boa, não se embramava, não enganchava chumbo nem nada. Era tarrafa boa, ótima. A abertura, show, né? Então é isso aí. Eu vou conversar com meu amigo aí, meu irmão, seu David, se ele vai querer. Porque pelo menos vai uma tarrafa para fora, né? Para Portugal, para os outros lá ver. Mas é uma tarrafa toda artesanal. Essa tarrafa ela vai começar a engrossar quando ela tiver ali com 1,5 m. Ela vai ficar mais panuda. Mas o normal dela, o normal, a roda normal dessa daqui, ó, com 11 acréscimos. A roda normal para não dar excesso de pano. Às vezes nós perdemos muita linha, gente. Às vezes nós perdemos muita linha fazendo aquele monte de acréscimo numa tarrafa, né? E a tarrafa fica, mas quando você abre, você vê que ela tem pano até sobrando ali, né? Quando você joga ela. Então a tarrafa tem que ser o jeito certo, a quantidade certa. Eu vou estar passando tudo certinho pra galera. Entralho de rede, a mesma coisa. Eu vou estar passando a rede de armar, a rede que fica armada, né? Tem um entralho certo dela também. Tem gente que fala que duas, como que é? 50%, mas a rede de armar, a rede de ficar armada para pegar peixe, você arma ela de noite, no outro dia você vai buscar. É a rede de espera. Essa rede, gente, não pode ser 50%. Isso daí, né, não pode ser 50%. Nós tá fazendo coisa errada, nós tá diminuindo demais a rede, né? Diminuindo demais, e o pano dela, ela 50%, a abertura da malha fica fechada. Então a abertura da malha é 70%. A rede que vai ficar armada no rio é 70%. Para ela ficar, a malha já fica mais aberta. A malha já fica mais aberta para quando o peixe bater, já se enrolar nela e malhar. A 50% ela fica mais fechada a malha. Então eu vou estar passando depois o entralho, bem certinho. É 2 malhas na encala, sempre também, né? Uma malha 8, uma malha 7. É 2 malhas na encala, sempre 2 na encala, mas na encala certa. De uma malha e um quarto. Uma malha e um quarto. Vai ser 2 malhas dentro disso aí. Para dar os 70%. Depois eu vou estar passando na hora que eu estiver entralhando a rede, né? Tem uma rede ali para mim entralhar, eu vou estar passando direitinho. Bom, então é isso aí, galerinha. Fique com Deus a todos aí e até a próxima. Quando na hora que eu for entralhar, bater o chumbo certinho, eu vou estar passando também certinho o jeito que vai ficar nessas tarrafas. Valeu, galerinha. Um abraço para todos aí, todos que estão no grupo aí, o grupo Alves Tarrafa, né? Um abraço para todos que estão aí. Deixa o seu like, né? Não se esqueça de deixar o like aí, né? Para nós aí, para estar fortalecendo mais um pouco o canal, né? E um abraço para todos e até a próxima, gente.